Olá, boa tarde para você. Os extremos do clima continuam trazendo preocupação em diferentes partes do mundo. Dessa vez, o foco é a cidade turística de Port Hedland, na Austrália, que está em alerta com a aproximação de um ciclone tropical. Muitos moradores estocam comida caso não possam sair de casa. O ciclone, chamado de Joyce, ainda está na categoria 1, mas os meteorologistas acreditam que quando tocar o país na próxima madrugada pelo horário local, ele pode ganhar força e ser classificado na categoria 3, com ventos que podem chegar a pelo menos 165 km por hora. E nesta edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Governo da Malásia anuncia a retomada das buscas por avião que desapareceu com 239 pessoas a bordo. Donald Trump volta atrás e afirma que os Estados Unidos podem retornar ao Acordo do Clima de Paris, mas que o pacto é injusto com os americanos. Alerta para a saúde. Pesquisa revela que 7 em cada 10 pessoas que experimentam o cigarro acabam viciadas. E você vai conhecer o festival na Austrália que reúne fãs de Elvis Presley. Subiu para 17 o número de mortos nas enchentes e deslizamentos de terra no estado norte-americano da Califórnia. Os bombeiros ainda procuram por vários desaparecidos. O resgate de uma adolescente que ficou horas sob os escombros foi registrado por uma emissora de TV local. Você vê aí as imagens. A polícia da França recuperou parte das joias avaliadas em 18 milhões de reais saqueadas do Hotel Ritz, no centro de Paris. 2 ladrões ainda estão sendo procurados. A ação aconteceu no começo da noite de ontem. 5 homens chegaram ao hotel e quebraram as vitrines. Segundo testemunhas, também houve disparos de arma de fogo. A polícia conseguiu prender 3 dos criminosos, mas os outros 2 conseguiram fugir pela porta dos fundos. Ninguém ficou ferido. O hotel fica a poucos metros do Ministério da Justiça da França, que é protegido por guardas 24 horas por dia. As joias roubadas, como eu disse, estão avaliadas em 18 milhões de reais. O governo da Malásia anunciou a contratação de uma empresa particular para retomar as buscas pelo avião que desapareceu há quase 4 anos. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias. A companhia americana é especializada em buscas no fundo do mar e vai ter 90 dias para vasculhar uma área de 25 mil quilômetros quadrados. Se encontrar o avião, vai receber 70 milhões de dólares, ou quase 237 milhões de reais. O voo MH370 da Malaysia Airlines sumiu no dia 8 de março de 2014, no trajeto entre Kuala Lumpur e Pequim. 239 pessoas estavam a bordo. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem retornar ao Acordo do Clima de Paris, mas reiterou que o pacto é muito injusto com o país americano. Em junho do ano passado, Trump oficializou a intenção de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, celebrado em 2015. O republicano disse na época que a decisão foi tomada para proteger os interesses dos americanos e do país. O ator norte-americano e vencedor do Oscar, Michael Douglas, se antecipou e negou uma acusação de assédio sexual contra ele. Michael Douglas disse em uma entrevista que a denúncia de má conduta sexual contra uma ex-funcionária é mentira e que sentiu a necessidade de dizer isso antes que jornais se aproveitassem da história. Ele é casado com a atriz Catherine Zeta-Jones há 17 anos. Agora um alerta para a saúde. Pesquisadores de uma universidade de Londres chegaram à conclusão de que 7 em cada 10 pessoas que experimentam o cigarro acabam viciadas. A reportagem é do correspondente André Tal. Basta um cigarro, uma única vez, e a chance de se tornar um fumante regular é bem maior do que se imagina. Caitlin não consegue largar o vício e lamenta a primeira vez. Foi uma experiência horrível, é muito difícil parar. Um estudo realizado por cientistas da Universidade Queen Mary de Londres mostra que de cada 3 pessoas que experimentaram o tabaco, pelo menos 2 passaram a fumar diariamente, mesmo que de forma temporária. A pesquisa analisou as respostas de 216 mil pessoas que vivem nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália
Austrália e Nova Zelândia. Os resultados mostram o poder viciante do tabaco. 52%, ou seja, mais da metade dos americanos que provaram cigarro uma vez na vida, se tornaram viciados. Entre os britânicos, a porcentagem é ainda maior. 82% passaram a fumar diariamente depois de experimentar o cigarro. Os pesquisadores dizem que agora é possível ver a relação direta entre o primeiro cigarro e o vício de fumar. Por isso pedem que as autoridades aumentem os esforços para prevenir o consumo, principalmente entre os mais jovens. Essa mulher lembra que começou a fumar quando era estudante, por influência dos amigos. Ela aconselha a nova geração a não seguir o mesmo caminho. Em todo o mundo, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas sejam fumantes. Agora, imagine você crescer 9 centímetros em menos de um mês. Essa afirmação foi dada por um astronauta no começo da semana e, claro, surpreendeu o mundo. Mas agora, depois de tanta repercussão, o japonês voltou atrás e diz que a história não é bem assim. Cresci como uma planta. Foi assim que o astronauta Norishige Kanai descreveu a surpresa ao acreditar que havia ganhado 9 centímetros em apenas 3 semanas no espaço. Nas redes sociais, ele falou do medo de não conseguir entrar na cápsula para voltar à Terra. Numa missão prevista para durar 6 meses, o suposto crescimento de Kanai assustou, inclusive, os colegas da estação espacial. O japonês, então, decidiu tirar a prova e descobriu o engano. Ele havia crescido, mas apenas 2 centímetros, 7 a menos do que imaginava. Kanai usou novamente a internet, desta vez para se desculpar pela confusão. A mudança de altura no espaço é considerada normal. A NASA estuda o fenômeno há mais de 20 anos. Segundo os cientistas, em ambientes sem gravidade, a espinha dos astronautas pode esticar até 3% do tamanho. Imagine que a coluna funciona como uma mola. Sem a força da gravidade para pressionar as vértebras para baixo, ela se estica. Quem acha que essa poderia ser uma solução para os que gostariam daqueles centímetros a mais, não se engane. De volta à gravidade da Terra, a altura retorna ao normal, em no máximo 10 dias. Eu também fiquei decepcionado, viu? Achei que também poderia crescer 9 centímetros ou 2, 3 que seja, indo para o espaço, mas como a Cíntia disse, não tem jeito. Voltando para a Terra, volta para a estatura normal. E logo depois do intervalo tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e o festival na Austrália que reúne fãs de Elvis Presley. O Mundo ao Meio-Dia volta daqui a pouco. Até já! Agora, meio-dia e 14 minutos, vamos fazer aquele nosso giro pelo mundo. Nós temos imagens de algumas cidades oferecidas pelo serviço de streaming Earthcam. Vamos começar por Amsterdã. Você vê aí imagens do rio Amstel, que fica bem no centro da capital holandesa. Nesse momento são 3h14 da tarde e a temperatura é de 17 graus. Agora a gente vai para Dublin, na Irlanda. A gente consegue ver imagens de um dos mais famosos pubs irlandeses. A cidade é conhecida não somente pelas belas paisagens, mas também por esses bares que são famosos no mundo todo. Dublin que recebe muitos turistas, principalmente estudantes que vão fazer intercâmbio. A cidade é conhecida também, como eu disse, por esses bares, então à noite esse local fica muito movimentado. Agora em Dublin são 2h15 da tarde, a temperatura por lá é de 4 graus. E para finalizar, vamos para uma das avenidas mais famosas do mundo. Estamos falando da Times Square. Como sempre, muitos carros circulando pela avenida, também como pedestres, turistas que visitam Nova York. Ainda é comecinho de dia em Nova York, agora são 9h15 da manhã e a temperatura por lá é de 4 graus. Legal. Agora, esse frio intenso que atinge os Estados Unidos tem exigido técnicas de sobrevivência até para os animais. Os jacarés começaram a deixar o focinho para fora das águas congeladas do rio, o suficiente para que respirem e mantenham um aquecimento do corpo.
Assim, os jacarés podem entrar no processo de brumação, como é chamada a hibernação dos répteis. Nesse período, os animais reduzem a temperatura corporal e o funcionamento do metabolismo para conseguir sobreviver. Quando o tempo ficar mais quente, aí sim o processo é suspenso e tudo volta ao normal e eles saem dos rios. Curioso, né? Essa tentativa da natureza em se adaptar às diversidades climáticas. Vamos dar um pulo agora lá em Las Vegas. Por lá, acontece até sexta-feira a maior feira de tecnologia do mundo, que revela novidades que prometem mexer com a vida da gente em um futuro muito próximo. Robôs que pilotam motos em alta velocidade, jogam tênis de mesa e dão um show de rebolado. A feira em Las Vegas reúne mais de 20 mil lançamentos, dos carros autônomos que dispensam os motoristas, até esses aparelhinhos aí que permitem a comunicação visual no trânsito. Você gruda o equipamento no vidro do carro e cria as mensagens no celular. Gosta de viajar? Pois a mala agora vai sozinha. E dá até para voltar no tempo com esse periscópio de realidade virtual. A Feira de Tecnologia de Las Vegas termina na sexta-feira. E é isso aí, são as mentes brilhantes criando inovações que certamente vão facilitar a nossa vida num futuro, como eu disse, muito próximo. Nós vamos ver agora imagens de um festival em homenagem a Elvis Presley que acontece na Austrália. Mesmo após 40 anos da morte do ídolo do rock, uma legião de fãs ainda se reúne na estação central de Sydney na semana do aniversário do cantor. Vários covers se apresentam cantando os maiores sucessos de Elvis e agitam a multidão empolgada. Se estivesse vivo, Elvis teria feito 83 anos no último dia 8 de janeiro. E agora uma notícia preocupante para a gente encerrar essa edição do Mundo Meio-Dia. O lendário guitarrista Eric Clapton afirmou em entrevista que está ficando surdo e com dificuldade de dedilhar sua guitarra. O cantor disse que está apreensivo em tocar o instrumento e manter a habilidade vocal devido aos zumbidos e toques no interior da orelha. Clapton afirmou que sofre com dores causadas por uma doença chamada neuropatia periférica, que é quando alguns nervos não funcionam corretamente. Apesar disso, o dono da famosa canção Tears in Heaven disse que ainda vai se apresentar no tradicional Festival de Verão de Londres, no Hyde Park, em julho. E você continua assistindo a um trecho do clipe da música Tears in Heaven, lançada em 1992. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Fique agora com o Torcida Futebol Clube. Tchau. Your whole